Bom dia a todos. Meu nome é Vanessa Mussa. Eu estou como coordenadora municipal de saúde mental. E hoje nós estamos aqui para apresentar a vocês uma live. O objetivo é trazer informação à população sobre o movimento da luta antimanicomial. Nessa semana, a Prefeitura Municipal de Montes Claros, através da Secretaria de Saúde, do dia 15 a 19 de maio, está realizando ações do evento direcionado à luta antimanicomial. Todo mês de maio nós fazemos questão de reiterar a importância desse movimento, porque foi através desse movimento, na década de 90, em 1987, que um grupo de trabalhadores, usuários e familiares fizeram um movimento que elaborou um documento na Conferência Nacional de Saúde Mental, que foi o grande marco da política pública de saúde mental no Brasil, que é a lei da reforma psiquiátrica. Apesar do avanço das legislações, do modelo de assistência que foi redirecionado, que foi mudado, apesar disso, ainda nós precisamos continuar lutando, porque ainda, infelizmente, no Brasil, ainda é uma ferida aberta esse modelo manicomial. E que tem pessoas que ainda hoje, com transtornos mentais, ou que fazem uso em decorrência de álcool e outras drogas, ainda são internadas de formas involuntárias, privando essas pessoas do direito à dignidade humana e à liberdade. Então, assim, as pessoas sempre ouvem falando, luta antimanicomial, mas o que quer dizer isso? Por que dessa luta? Para que serve? Então, esse é o objetivo que nós iremos falar aqui hoje e também apresentar quais são os serviços que o município, que Montes Claros oferta para cuidar dessas pessoas a partir desse novo modelo de assistência baseado em uma política pública, que é a lei maior que versa sobre esses direitos dessas pessoas com transtornos mentais, esse direito em cuidado e liberdade, é a lei de 10.216, lá em 2001. Ou seja, o movimento aconteceu lá em 87 e uma década e meia posterior que foi publicada essa lei. Bem, é importante a gente dizer então para vocês como que era e por que esses trabalhadores da saúde mental fizeram esse movimento. Anterior a isso, na lógica da psiquiatria manicomial, acreditava-se que essas pessoas que tinham transtornos mentais, elas não eram capazes de voltar para a sociedade. Então, não existia nenhuma forma de cuidado ou tratamento que essas pessoas pudessem voltar para a sociedade. Então, elas eram, em nome do tratamento, em nome do cuidado, elas eram literalmente trancadas. Então, foi denunciado essas violações desses direitos dessas pessoas. Então, a partir dessas denúncias, a partir de constatar a violação desses direitos e que não se tinha ali um cuidado em saúde mental. Poderia ser qualquer coisa, a gente poderia dizer assim, até uma forma higienista, mas cuidado não tinha. Então, a partir daí que esses trabalhadores, eles fizeram esse movimento para garantir a principal estratégia hoje que nós temos de oferta de cuidado, e aí gradativamente, com a instituição do SUS, o movimento da reforma psiquiátrica estava ali associado. Então, todo esse modelo de assistência que foi redirecionado está muito baseado também nos princípios do SUS, que é a integralidade do cuidado, que é também a universalidade, que é a igualdade. Então, tudo atrelado. O que ocorreu? O que foi a proposta? Fechamento dos leitos psiquiátricos de forma gradativa e o modelo, os serviços substitutivos. Então, fechou todos os manicômios e agora, para onde essas pessoas vão? Essas pessoas, elas podem ser cuidadas no próprio território. Então, o governo passa, a financiar, a investir nos serviços substitutivos, que esses serviços são o serviço desde a atenção básica
até o serviço especializado, atenção primária, secundária e terciária, que hoje é a Estratégia de Saúde da Família, no próprio território, os CAPs, que a gente considera como serviço especializado, e o hospitalar, que é os leitos de saúde mental, quando essa pessoa precisa de uma internação, de uma estabilização daquela clínica, né? Então, é isso, essa é a proposta, é isso que a gente quis contextualizar, por que esse movimento, porque que a gente faz tanta questão de celebrar esse grande avanço e dizer que ainda nós precisamos avançar mais. E hoje Montes Claros ela conta com a rede de atenção psicossocial, uns serviços que estão estruturados, e aí nós queremos aqui dialogar um pouco mais sobre isso e falar com vocês quais são esses e a forma de acesso. Está aqui comigo Cíntia, que é apoio institucional da saúde mental, focada na atenção básica, na atenção primária. Raimara Gonçalves e Thalita Janine, que é apoio institucional, mas voltado para os serviços especializados. E aí elas vão se apresentarem e aí a gente vai continuar com essa roda de conversa, um bate-papo. Então, dentro dessa programação da Semana da Luta Antimanicomial, a gestão em saúde mental decidiu então trazer para vocês essas informações que a gente considera necessária. Sim. Dando sequência nessa conversa, a gente achou necessário falar um pouquinho sobre o que é a RAPS, né? A gente fala muito essa sigla, mas poucas pessoas sabem qual é a abrangência disso tudo, né? De que se constitui. A RAPS é a Rede de Atenção Psicossocial. Ela foi criada aí a partir dessa legislação que a Vanessa trouxe, especialmente da Lei 10.216, e ela vem falar dos serviços que constituem a Rede de Atenção Psicossocial. A rede, como em todas as políticas, ela é constituída por variados serviços que constituem pontos de acesso para as quais a população ela pode buscar auxílio, né? No âmbito da saúde mental, isso não é diferente. Então, no meandro aí da saúde mental, a gente tem uma ampla rede de serviços que visa suprir as demandas de saúde mental da população. Hoje, o município de Montes Claros, aí, com população estimada de mais ou menos 420 mil habitantes, né, a gente tem uma rede que a gente costuma dizer que é uma gestão plena em saúde mental no município de Montes Claros. Então, a gente tem serviços que atende desde a baixa complexidade até a alta complexidade. E aí fica o questionamento, né? Quais são esses serviços? Hoje, Montes Claros conta com serviços que atendem no âmbito da atenção primária à saúde. Então, a gente tem 142 estratégias de saúde da família. Nessas estratégias de saúde da família, elas estão distribuídas pelo território do município de Montes Claros, com 23 polos de atendimento de apoio matricial, onde consta a figura lá do psicólogo que atende junto às equipes de saúde da família. Nós temos também as equipes de atenção básica prisional em saúde mental, que atende o público específico do sistema prisional. E temos também as equipes de consultório na rua. Atualmente, Montes Claros conta com 2 unidades desse serviço, que atende o público direcionado especialmente para a população em situação de rua. Além disso, a gente tem os serviços especializados, que são os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Hoje, Montes Claros conta com quatro CAPs, sendo um que atende a situações de sofrimento mental, que é na modalidade 2. Outro CAPS que atende a situações de uso de álcool, crack e outras drogas, que é na modalidade 2. E dentro desse serviço que atende esse público específico, a gente conta também com o CAPS AD3, que atende na modalidade 24 horas, todos os dias da semana. Ele não fecha, inclusive finais de semana e feriados. E além disso, a gente também tem o CAPS Infanto Juvenil. Junto a esses serviços, hoje Montes Claros conta também com os serviços que são as estratégias de desinstitucionalização, atuando aí junto com o programa De Volta para Casa, que são serviços residenciais terapêuticos. Hoje Montes Claros tem 2 desses serviços, um na modalidade 1 e outro na modalidade 2. E também temos os serviços residenciais de caráter transitório, que são as unidades de acolhimento. Montes Claros conta com a unidade de acolhimento adulto mista e 2 unidades de acolhimento infanto-juvenil, sendo uma dessas feminina e a outra masculina.
Além disso, a gente tem os serviços ambulatoriais e psiquiátricos que atendem o público infanto-juvenil, adulto e neuropediatra. A gente conta com a Policlínica Ariostro, Correia Machado e o ambulatório de psicologia que funciona dentro do Caetano. Como estratégia de hospitalização, a gente conta com o Hospital Universitário e o Hospital Haroldo Torino. O Hospital Universitário tem dentro do seu segmento de atendimento a residência multiprofissional em saúde mental e também a residência em psiquiatria. Então, dá para a gente entender, né, quando a gente fala dessa gestão plena, que atualmente o município de Montes Claros tem os serviços que dão conta de suprir a necessidade em saúde mental, desde a atenção primária à saúde até os serviços de urgência e emergência, que são serviços de hospitalização. Atualmente a gente conta com 16 leitos que são de gestão municipal. Pensando nisso, eu já falei aqui, né, de todos esses serviços. Eu acredito também que seja necessário a gente entender como acessar esses serviços, né? São serviços que estão distribuídos pelo território, são serviços que estão territorializados, de fácil acesso, como é o caso das estratégias de saúde da família, mas a gente também tem os serviços de média complexidade, os CAPs, alta complexidade. Então, assim, como é feita essa circulação, esses acessos pelos serviços? E aí eu vou pedir para a Thalita falar um pouquinho para a gente. O de Raio está bom? Bem, com relação, né, ao modo de acesso a todos esses serviços pontuados por Raimara, nós temos distribuídos no município fluxos que direcionam o acesso dos pacientes a esses serviços de saúde mental, né? Depois, Cíntia vai especificar um pouco mais a respeito do acesso pela via da atenção primária à saúde. Eu vou falar um pouquinho como acessar os CAPs, né, que estão dentro desses componentes da RAPS, como atenção especializada. Os centros de atenção psicossocial, eles são divididos, né, em 4 serviços no nosso município. A forma de acesso deles, né, eles são porta aberta, então a pessoa pode procurar via demanda espontânea, né, diante de sinais e sintomas de adoecimento psíquico ou relacionado também ao uso de substâncias psicoativas, né, que venham a acometer a saúde dessa pessoa. E aí eles podem estar procurando por demanda espontânea os serviços de saúde mental. Ou então, sendo encaminhados através dos diversos outros serviços que nós temos na perspectiva da intersetorialidade. Pode ser via atenção primária à saúde, né, que é o maior fluxo que nós temos, inclusive, de acesso aos serviços especializados, porque é uma parceria estabelecida dentro da rede, né, de atenção primária e atenção especializada. Então, pode vir desde a estratégia de saúde da família, desde dos próprios atendimentos em outros pontos da RAPS, como, por exemplo, o hospital, passa por um atendimento no hospital e ele pode ser direcionado ao CAPS depois. Dentro dos serviços socioassistenciais, então, demandas relacionadas à assistência social, que se identifica uma questão de um sofrimento psíquico, pode ser encaminhado aos CAPs, né? E aí o direcionamento que a gente tem é que, em casos de menores de idade, procurar o CAPSI, sempre vai ser referência para o público infanto-juvenil. Em casos de uso de substâncias psicoativas, né, que venham a trazer prejuízos para a pessoa, que venha a estar associado a outros quadros de sofrimento psíquico e de transtornos mentais, procurar os nossos CAPs AD. AD pela questão, né, de ser para atendimento de álcool e outras drogas. Então, os nossos CAPs AD, eles são 2 e eles estão divididos em territórios diferentes, até para facilitar o acesso da população. Nós temos um que fica no centro e o outro que fica no bairro do Planalto. Então, a pessoa pode estar procurando qualquer um dos dois para acolhimento ou sendo direcionada por outros profissionais de outros serviços a qualquer um desses serviços de CAPS AD
conforme a facilidade de acesso. E o CAPS 2, que as pessoas costumam chamar em Montes Claros, né, de CAPS TM, ele fica numa região próxima à rodoviária, também que possibilita, né, uma facilidade de acesso à população. E os casos direcionados ao CAPS 2 são de pessoas que têm um intenso sofrimento psíquico, são quadros graves, severos, e que normalmente já houve uma tentativa prévia de atendimento, de tratamento, que não houve melhora, então encaminha para esses serviços, né, de atenção especializada dentro da rede de atenção psicossocial. Além disso, como acessar, né, aos leitos de saúde mental que a gente tem disponível? A Aymara apontou que são 16 aqui no município de Montes Claros. Esses leitos de saúde mental são para casos graves, né, que talvez está relacionado aí, né, a tentativas ou ideação suicida, a quadros, né, que foi feita a tentativa de tratamento, inclusive no CAPS, mas não houve uma estabilização, né, que não há um suporte familiar adequado para a gente tentar o tratamento em casa, né? Então, a somatória desse quadro, que é avaliado pelos profissionais da saúde mental, indicam que tem uma necessidade de internação em leito de saúde mental. E aí esses leitos, eles passam por uma regulação via coordenação de saúde mental, que acontecem todos os dias da semana, né? Então, mesmo que o CAPS funcione de segunda a sexta, havendo demanda de internação em leito de saúde mental, a pessoa pode procurar também o pronto-socorro ou ir via SAMU até o pronto-socorro. Se tiver necessidade de internação em leito de saúde mental, aos fins de semana também ocorre essa regulação. Os leitos de saúde mental, eles ficam nos hospitais, mas eles não é um tratamento separado de toda a rede de atenção psicossocial. Todo paciente que passa pelo leito, ele vai passar pelo acompanhamento, pela equipe clínica do hospital, mas durante o seu processo de internação e ao receber a alta do hospital, esse paciente é sempre direcionado ao CAPS. Isso é algo que a gente trabalha dentro dos fluxos de saúde mental daqui do município. Então, todo paciente que passa pelo leito de saúde mental, ele deve ser direcionado ao CAPS, né? E aí é importante o papel da família nesse processo, que é a família que muitas vezes vai garantir a continuidade do acompanhamento, do tratamento em saúde mental. Porque dentro do processo de desinstitucionalização, da luta antimanicomial, a gente preza sempre pela redução do tempo médio de permanência desse paciente no hospital, né? E que esse tratamento seja conduzido no território, seja conduzido de modo que a pessoa esteja em liberdade. Então, o leito de saúde mental, ele é necessário por um momento, mas depois a condução do tratamento deve ser via CAPS, via atenção primária, com o apoio de toda a rede intersetorial que a gente tem disponível, no caso aqui no município de Montes Claros. E como acessar os ambulatórios, né? Os ambulatórios que nós temos de saúde mental. Atualmente, o acesso a esses ambulatórios é via atenção primária à saúde. Depois, Cintia explica um pouquinho melhor como que é esse cuidado em saúde mental, né, pela atenção primária à saúde. Nos ambulatórios, ele é como se fosse um cuidado intermediário, daquele caso que não pode ser conduzido na atenção primária e que também não era um caso severo e persistente, uma crise em saúde mental a ser direcionada ao CAPS, e que aí precisava de um acompanhamento ambulatorial. Não tinha necessidade de ir no CAPS por uma permanência dia, né, de ser assistido por uma equipe multiprofissional. Era um caso que um profissional psiquiatra ou um profissional psicólogo dava conta de conduzir, né? E para até não se tornar severo, o tratamento ambulatorial prestou como forma de conduzir aquele caso, né? Então, esses atendimentos ambulatoriais, eles têm um fluxo próprio que é via atenção primária à saúde. E os serviços de urgência e emergência.
Dentro dos nossos serviços da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, o SAMU também faz parte, né? O Serviço Móvel de Urgência e Emergência. Então, o SAMU, ele pode ser acionado por qualquer pessoa diante de quadros, né? De uma pessoa que esteja em surto, que esteja com agitação, com agressividade, que esteja tendo, às vezes, algum tipo de delírio, de alucinação, né? Seja um paciente já sabidamente psiquiátrico, com um histórico de acompanhamento pelo Serviço de Saúde Mental, ou um paciente que, às vezes, a pessoa nem sabia daquele quadro e veio a manifestar. Então, às vezes, a pessoa não tinha ainda um suporte da rede. Então, qual que é esse suporte imediato para aquele momento? Não tem como levar para o CAPS, né? Ou porque não é dia de semana, o CAPS não está aberto, às vezes é à noite, de madrugada, a família não tem condição de dar conta de levar aquele paciente ao CAPS. Então, o que pode ser feito? Aciona o SAMU. O SAMU, ele é para urgência também psiquiátrica. E aí o SAMU também tem um fluxo próprio, que ele já segue, de que durante a semana eles direcionam ao CAPS e à noite e final de semana eles direcionam diretamente aos prontos-socorros. Os hospitais de referência no qual eles direcionam são o HU e o Hospital Universitário e o Hospital Haroldo Tourinho, né, que são os hospitais que têm esses leitos de saúde mental. A pessoa pode, por conta própria, também procurar esses hospitais. Mas se for dia em que o CAPS esteja em funcionamento, a gente orienta ou procura o CAPS ou procura via estratégia de saúde da família. Está lá pertinho da sua casa, no território, e aí a gente segue um fluxo que otimiza mais esse acesso a esse cuidado em saúde mental aqui no nosso município. E só para concluir minha fala, Montes Claros, por ser um polo regional, né, uma cidade mais desenvolvida até no âmbito dos serviços de saúde mental, nós temos atendimento também a uma micro-região. Então, além da população de Montes Claros, eu acho que isso é interessante até a população desses outros municípios terem acesso a essa live depois, para entenderem, né, de como que é essa rede, como que ela funciona, porque Montes Claros também atende em seus serviços especializados e nos serviços de urgência, emergência, nos leitos hospitalares, aos municípios de Glaucilândia, Claro dos Poções, Itacambira e Juramento. Então, a população desses municípios também são acolhidas dentro desses serviços que compõem a rede de atenção psicossocial de Montes Claros. Vou passar então a fala para a Cíntia e ela vai explicar um pouco melhor para a gente desse componente que é tão importante dentro da rede de atenção psicossocial e que é um local em que tem como sua função também a condução desses casos de saúde mental. Antes de Cíntia começar a falar sobre o acesso à atenção primária, enquanto a Thalita estava falando, baseado na experiência que a gente tem, né, de atuação profissional, o SAMU, né, quando acessa o serviço de urgência e emergência. Há casos de transtorno mental, de agitação, mas há casos de transtorno mental, no caso de uma depressão maior também, de uma desvitalização intensa, que aquela pessoa também está em crise e que pode ser acionado o serviço de urgência e emergência. Toda vez que a pessoa correr o risco, né, de morte, precisar de um suporte emergencial, aí pode acionar o SAMU, porque as pessoas associam isso mesmo, só chama o SAMU se tiver agitado, correndo risco de vida para ele e para outras pessoas, né? E também no caso de um transtorno, eu já deparei assim, com algumas situações de principalmente idosos com depressão maior, bem desvitalizado. Então, se o familiar fizesse o transporte desse paciente, poderia correr o risco de uma parada, né, cardiorrespiratória, e assim, nesse caso também, o serviço de urgência e emergência. Enquanto até agora que foi apresentado, né, sobre o acesso aos serviços, então a gente, é possível ofertar
um tratamento de qualidade e que não venha ferir os direitos dessas pessoas, a cidadania e ser protagonista da própria história, né? Então, existe o serviço, fecharam, não é que não tem, fechou os hospitais psiquiátricos, não tem mais tratamento, não é isso. Então, as pessoas ainda compreendem dessa forma, é importante a gente ressaltar. Fecharam gradativamente e existe os serviços substitutivos e que garante efetivamente o cuidado dessas pessoas. Aí, Cíntia. Eu acho muito importante isso que você trouxe, Vanessa, porque a gente às vezes espera que as crises de saúde mental sejam simplesmente dessa agitação, né? Do dado como louco, né? O agitado, etc. Mas também tem as crises que são silenciosas, né? As que são quietinhas lá dentro do muro das casas, né? E a ideia dos tratamentos em serviços que vêm propor a desinstitucionalização, tratamento em meio aberto, é também acessar essas pessoas, né, de modo geral. Quando se fala da integralidade do cuidado, pensa-se um cuidado para todos e pensando todos os condicionantes aí, bio, psíquico, social. E quando a gente pensa nisso, é muito interessante a gente pensar e verificar o que Cíntia vai falar agora, que é sobre o tratamento no âmbito da atenção primária à saúde, porque são os agentes comunitários que acessam essas casas, são as equipes de saúde da família que estão o mais próximo possível dessa população e que irão acessá-los e verificar as necessidades de cuidado dessa população, daquela família e daquele indivíduo. Então, dando sequência ao que as meninas já colocaram aqui, é importante falar que a atenção primária, ela organiza a rede, é a porta de entrada desse usuário, desse paciente, dessa pessoa em sofrimento mental. E aí, dentro da RAPS, nós temos os psicólogos que atuam diretamente com o público voltado para a saúde mental. Quando as meninas falam da importância dos agentes, é importante a gente dizer aqui também que nós temos cobertura de 100% no nosso município. Então, nós temos a estratégia de saúde da família em todos os territórios. Então, todos os territórios nós temos uma equipe de saúde, que dentro dessa lógica que eu vou falar para vocês, a gente tem como referências, e nós temos os agentes comunitários de saúde, que têm contato com as famílias, que conhecem todo o histórico, que acompanha, né, os quadros de doença, de adoecimento, de saúde. Então, assim, para além dos serviços substitutivos, como a Vanessa falou, que é importante a gente citar a atenção primária, que está tendo esse contato mais direto, que é a porta de entrada desse usuário, que vai organizar, né, essa rede de tratamento, essa rede de cuidado em saúde. Dentro da atenção primária, nós temos os psicólogos, que são os matriciadores, né, o apoio matricial. Então, é um dispositivo, é uma ferramenta muito utilizada para cuidar dos casos de saúde mental dentro do território. Então, esse profissional, ele trabalha, de uma certa forma, para dar um suporte à equipe, né? Que equipe é essa? O enfermeiro, o médico, o dentista e todos os outros que fazem parte ali da atenção primária, né? Da estratégia. Quando eu falo estratégia de saúde, a gente tem que falar, às vezes, muitas pessoas conhecem como posto de saúde, né? Então, aquele é o posto mesmo de saúde ali que está dentro do seu território. Então, lá existe um psicólogo, lá existe uma equipe preparada para atender essa pessoa que chega em sofrimento mental. Então, quando essa pessoa ela acessa a rede, que ela pode vir de várias formas. Pode ser por uma demanda espontânea, ela pode vir por um encaminhamento, ou então pelo profissional que fez um atendimento e verificou que aquela pessoa está em sofrimento mental, né? Então, quando as meninas falam de sofrimento, não é só a crise como agitação psicomotora, mas, às vezes, uma crise subjetiva, né? Um choro, uma depressão, que isso pode evoluir e virar algo mais sério. Então, essa equipe, o psicólogo vai trabalhar com essa equipe para que ele possa identificar quais são os casos que devem ser encaminhados, né? Como que eu vou manejar esse caso. E aí, dentro desse suporte, existe, para essa equipe de referência, nós chamamos de anamnese, né? Que é um instrumento de coleta mesmo, né? De dados, do que essa pessoa está sentindo, o que ela está passando, né? Através de uma escuta terapêutica. Não é acompanhamento terapêutico, não é psicoterapia que essa equipe de referência faz, né? A equipe de referência ela vai prestar um acolhimento, uma escuta terapêutica daquele caso, para identificar como que a gente pode melhor tratar aquela demanda. Então,
Então, após essa anamnese, essa coleta de dados, como muitos chamam, e é feita por todos, até pelo cirurgião dentista, né? Ele é um profissional que está sendo capacitado ali o tempo todo, né? Ele pode fornecer para esse usuário, para esse paciente que chega lá, formas de tratamento daquele sofrimento que ele está apresentando. Então, depois que a anamnese é coletada, nós vamos para uma reunião, que é uma reunião com o psicólogo. Esse caso, ele é discutido com o psicólogo. Então, a equipe de referência procura o psicólogo para discutir. E ali o psicólogo ele vai avaliar se é uma demanda da psicoterapia, né, juntamente com esse outro profissional, ou se esse profissional pode continuar o atendimento, né, com esse suporte do psicólogo, ou se a gente vai precisar realmente encaminhar esse caso para atenção secundária, como as meninas falaram, né, do CAPS, no caso. Então, é muito importante falar que o paciente é da atenção primária. Nós compartilhamos o paciente com a atenção secundária e terciária, porque após esse paciente ser atendido na atenção secundária, ele volta para a atenção primária, né? Então, assim, o projeto terapêutico, a clínica ampliada, é toda construída dentro mesmo do território, né, com fatores especiais ali que são necessários para o atendimento dessa pessoa. Então, essa proposta do matriciamento, ela é uma construção mesmo, né? É um jeito novo de produzir saúde, para além dos muros do manicômio, né? Para que esse paciente ele possa transitar em todo o território onde ele está adscrito, onde ele vive, né? Ele pode circular ali, além dos outros espaços de tratamento dele. Então, o apoio matricial, de fato, que o psicólogo atua, ele vai ser um técnico pedagógico, vamos dizer assim, porque ele dá esse suporte para a equipe e ele também faz assistência, né? O atendimento psicológico é feito por esse psicólogo lá no loco, né? Lá no território. A visita domiciliar é feita pelo psicólogo lá no território, né? Os grupos terapêuticos, a educação em saúde. Então, a população ela tem acesso a esse profissional, ela pode procurar. É claro que ele não vai ser a porta de entrada, né? Tem um fluxo antes. Mas nada tira esse modelo de poder procurar o psicólogo para tirar dúvidas, né, para ser acolhido. Ele pode prestar esse serviço também. E é importante falar dos fluxos, porque nós identificamos, como as meninas bem colocaram aqui, que alguns casos que precisa ir para o ambulatório, por exemplo, é um caso que a gente está tendo dificuldade de manejar no território e não está caracterizado como uma crise para o CAPS. Então, nós fazemos o encaminhamento, isso vai via sistema, né? E aí, assim que essa vaga sai, o agente comunitário de saúde entra em contato com a pessoa, explicando qual o horário que ela tem que ir, qual o local que ela vai frequentar, para atendimento psicológico, ambulatorial ou psiquiatra, né? Porque o psiquiatra é uma ferramenta importante também que nós temos na RAPS para atendimento dos casos aí que a gente não consegue, a gente não percebe, não identifica que é uma crise, mas a gente também está tendo uma dificuldade de manejo ali no território, que ele precisa de uma assistência mais especializada. Então, Cíntia, na atenção, né, básica, ali no próprio território, a saúde mental está dentro das ações de prevenção, tratamento, né, promoção à saúde mental. Então, do jeito que as pessoas vão procurar cuidado, né, no biológico, nas questões físicas, é o mesmo acesso. Então, a atenção primária é porta de entrada. Então, todas as pessoas que apresentam alguma demanda de saúde mental, elas podem e devem serem tratadas no território que vivem. Vão acessar, que serão acolhidas e direcionadas para o melhor tratamento, né, conforme cada caso que se apresentar. E é importante falar também que a gente cuida do todo, né? É integral, não é por partes. Então, levando em consideração isso, por isso que esse psicólogo está lá, né? Para cuidar da saúde mental. E é claro que acontecem outras intervenções em todos os campos, né? Nós trabalhamos muito compartilhado com os outros serviços também. Nós acionamos, além do CAPS, da saúde, a gente aciona a escola, né, parcerias com o CRAS, com o CRES. Então, a nossa articulação ela vai ser multiprofissional o tempo inteiro para cuidar desse paciente. E é importante ressaltar que o psicólogo está lá, como a Cíntia mencionou, como uma retaguarda especializada.
mas o cuidado de saúde mental é de responsabilidade da equipe de referência, assim como cuidar de qualquer questão de saúde. Então, não é possível, não dá para separar o sujeito. O sujeito ele é integral, não dá para separar a mente de corpo, não existe. Essa lógica de cuidado, ela já caiu por terra, assim, nunca existiu. Eu falo assim, esse discurso já caiu por terra há muito tempo. Então, esse modelo de assistência fragmentado já não cabe mais, acho que nunca coube, né? Então, a gente cientificamente é comprovado isso. Então, Montes Claros, ele presta esse cuidado baseado na integralidade do cuidado, baseado no protagonismo desse sujeito e baseado nesse cuidado em liberdade, que essa é o nosso maior, é nossa luta diária, é o nosso maior avanço e é que a gente vai continuar lutando. Como eu falei no início, infelizmente, no Brasil, essa lógica manicomial ainda é uma ferida aberta que nós precisamos o tempo todo reafirmar o nosso compromisso com esse cuidado em liberdade, o cuidado em liberdade da qualidade dessa assistência, garantir a cidadania dessas pessoas que apresentam algum sofrimento psíquico, um transtorno mental ou em decorrência do uso abusivo de álcool, crack e outras drogas. Sim, eu acredito que, só pensando aqui um pouco ouvindo vocês falarem, é muito bom a gente bater na tecla de que os pacientes em situação de sofrimento mental, um paciente de saúde mental ou que de repente foi direto para o CAPS, esse paciente ele não deixa de ser da equipe da Estratégia de Saúde da Família, né? Eu sempre digo isso, que é um serviço que o paciente ele não recebe alta, não há alta da equipe de saúde da família. Então tem como esse cuidado ele ser planejado em conjunto, né? Junto com o território, junto com a equipe que está lá, junto com a equipe que está no CAPS, de repente numa discussão junto com o pessoal que atende a urgência e emergência. Então assim, a contratualidade ela é extremamente necessária, pensando muito nessa vertente que a Vanessa trouxe, que é da integralidade. Então assim, vamos tentar acolher as demandas desse sujeito num todo, trabalhar isso e promover a saúde dele, né? Para além, fora dos muros manicomiais, fora da pressão que se tem, às vezes, em empreender. Porque muito se tem disso, muito se fala disso, né? Para onde vai se mandar? Tem um lugar para ele ficar, né? Tem lugar hoje no âmbito da luta antimanicomial, que é diária e contínua, para esse paciente ele ser tratado. Mas ele ser tratado junto da sua família, prioritariamente no território em que ele vive, prioritariamente na casa em que ele vive, porque ele é um ser, né? E é um ser de direitos, assim como todos dentro da totalidade. Eu acho que é importante a gente ter dimensão disso e dessa importância que é a equipe de estratégia de saúde da família, da atenção primária à saúde, junto e em parceria com todos os serviços, promovendo aí a integralidade do sujeito e também a intersetorialidade. E essa integralidade, Rai, só vai acontecer se a gente trabalhar em rede, né? Se for sem articulação de rede, nenhum serviço vai funcionar. Então, é preciso que esse diálogo seja constante. Tem alguma dúvida? Como manejar? Tem alguma dúvida? Como encaminhar? Entrar em contato mesmo com os profissionais, né? A gente tentar estreitar esse diálogo e essa articulação em rede. Então, intra e intersetorial também é tão necessário. É só assim que a gente vai conseguir efetivar. Nós temos o Instagram da saúde mental, que é @saudemental_moc, que está toda a programação. A gente posta os fluxos lá, para que vocês possam ter acesso ao que está acontecendo na saúde mental. Tem o telefone aqui também, da Coordenação de Saúde Mental, que é 2211 4316, que vocês podem também entrar em contato para a gente tirar dúvidas e para a gente continuar dialogando. O diálogo é a maior ferramenta que nós temos e o diálogo com ação. Só diálogo, conversa por conversa também, se a gente não propor, se cada nível de cuidado não se responsabilizar do lugar que eu ocupo enquanto servidor público, enquanto promoção de saúde mental, não irá funcionar. Então, para não ficar uma live muito extensa, essas são as informações, né, que nós queremos, as principais que nós queremos
passar para vocês. Eu acho que nós conseguimos aqui, né, atingir o nosso objetivo, e que é de levar informação. E nós colocamos à disposição, né, nesses canais que eu acabei de informar para vocês. Muito obrigada e convidamos vocês para a ação agora, no dia 18 de maio, na Praça Dr. Carlos, que acontecerá a exposição dos nossos serviços, né? Estará stand com orientação. Nós teremos também essa ação integrada com odontomóvel, vacimóvel, né? Cuidado integral. Então, e esse movimento que não pode parar, que é de celebrar essa grande conquista que é da reforma psiquiátrica. Muito obrigada, tenham todos um excelente dia e uma boa semana, e acompanhe a nossa programação lá no Instagram. Tchau, tchau. Tchau.